Ou nós somos adoradores ou nós somos uma fraude. Eu não posso dizer que eu sou um adorador se eu não abrir mão das coisas dessa terra. Se as coisas mundanas ainda me atraem, se o pecado ainda me atrai, eu não sou um adorador, eu sou uma fraude. Shalom, queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal. Obrigado por você que está compartilhando, curtindo e comentando os nossos vídeos. Precisamos de mais engajamento na nossa conta do YouTube. E ele, como eu falei para você, só entende a linguagem da curtida e dos comentários. Então compartilha, curte, comenta, para que a palavra do Senhor seja expandida para os 4 cantos dessa terra. E nesse tempo tão difícil, queridos, onde nós estamos vivendo um esfriamento da igreja, onde o povo de Deus está perdido e está cada vez mais necessitando de ouvir a palavra do Senhor, eu peço a sua ajuda para isso. E você é a parte fundamental dessa história, amém? E hoje eu quero falar um pouquinho com você do versículo que está em Neemias 3:6, que diz assim: E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Este a emadeiraram e levantaram as suas portas e as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Queridos, nós vamos estar falando a respeito um pouco das portas velhas da nossa vida, da nossa história. E o tema é rompa com as portas velhas. Essas portas, elas representam tudo que é relacionado ao meu passado e ao seu passado. Então, existem alguns movimentos de fé e decisão que o céu está aguardando o nosso posicionamento para romper com a nossa velha natureza, para que o novo de Deus possa entrar. Quando é que o novo pode chegar? Quando é que o novo entra na minha vida e na sua vida? Apenas quando nós fazemos movimento de fé e tomamos decisão para que o céu se posicione ao nosso favor para nos entregar o novo, quando nós damos abertura para que o velho, a velha natureza, a velha atitude possa entrar em mim e possa entrar em você. E para que haja uma reparação em mim, eu preciso me dedicar a consertar o que foi destruído. Aqui nós estamos vendo Neemias reconstruindo aquilo que foi destruído pela mão dos inimigos. Ele está agora no momento de consertar as portas. Ele já tinha erguido os muros, agora ele está levantando as portas, ele está reparando as portas. E eu preciso entender que tudo que o inimigo atacou nas minhas portas de acesso, algumas vezes foi ele que me atacou, outras vezes fui eu que abri a porta e permiti que ele agisse contra mim. Tem portas, queridos, na nossa vida que estão desprotegidas. As portas velhas da nossa natureza precisam ser reforçadas. Eu muitas vezes vou dar lugar para que o inimigo entre e faça uma festa. Ele vai agir contra mim, vai agir contra as minhas debilidades, e isso vai impedir de que haja um conserto na minha velha natureza, porque eu ainda estou deixando acessos fáceis para que o inimigo entre e faça o agir dele, a morada dele. Então, muitas vezes, eu digo que estou até esperando em Deus, mas eu acabo metendo o pé na porta. Eu não quero pagar o preço da reparação. Eu não quero me envolver com os barulhos e a agitação da reforma. Queridos, todas as vezes que eu e você estivermos nesse processo de reparação, é um processo que faz barulho. Tudo que é necessário tirar de dentro de nós, os entulhos da nossa alma, o nosso velho eu, as nossas velhas atitudes vai fazer barulho, e às vezes nós não estamos querendo.
nós estamos ficando confortáveis na velha natureza. Mas para que o novo de Deus entre, eu vou precisar me dispor. Porque todas as vezes, querido, eu não sei se você já fez uma reforma na sua casa, mas há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei uma reforma na minha casa. Ainda não concluí, ainda não terminou tudo, ainda tem uma parte. Mas foi um período de extremo estresse para mim, que não gosto de sujeira, que não gosto de poeira. Então eu ficava extremamente estressado com a situação, com o barulho, com a poeira, com a sujeira. Todos os dias o pedreiro ria de mim, porque assim que ele concluía, eu fazia uma limpeza na casa. E ele dizia, mas amanhã eu estou de volta. Eu dizia, não interessa, não consigo dormir com isso, eu não consigo dormir nessa sujeira, não consigo dormir com essa poeira na minha casa. Então foi muito desgastante, foi muito estressante, porque a reparação, a reforma é estressante. Faz barulho, dá agitação, dá poeira, dá sujeira, mas ela é necessária para que o novo entre. E na nossa vida não é diferente. Todas as vezes que eu quiser que o novo de Deus entre, eu não vou poder chutar a porta. Eu vou ter que dizer, tudo bem, eu vou ter paciência, eu vou respirar fundo, porque o preço é difícil para reparar as coisas velhas, mas é necessário que eu passe por esse processo. Porque muitas vezes nós não queremos pagar esse preço porque nós não queremos esmurrar a nossa carne. É simples esmurrar a nossa carne, a nossa velha natureza? Não, não é, mas é a vontade de Deus que eu e você façamos isso. Então eu vou precisar entender que vai doer sim, vai esmurrar minha carne sim, vai me dar dor de cabeça sim, mas quando isso acontecer será maravilhoso, para mim e para você. Então, mas para que isso aconteça, nós vamos precisar nos movimentar para sair dessa inércia que nós ficamos na direção do nosso milagre de renovação, de transformação. E para acontecer o milagre da renovação, do novo de Deus chegar, queridos, vai precisar de fé. A fé vai precisar estar presente, porque a fé presente acontece a transformação. Acontece o milagre na minha vida e na sua vida. Mas sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. É impossível que aconteça algo se eu ficar aguardando que as coisas caiam do céu. Nada cai do céu. Para que haja mudança na nossa vida, para que haja transformação, eu vou precisar sair da inércia, você vai precisar sair da inércia. Não vamos poder ficar parados aguardando que o novo entre se nós estamos abraçando o velho. Se eu estou olhando para a porta velha da minha natureza e dizendo, tudo bem, ela está aqui, mas eu vou deixá-la. Eu vou deixá-la assim, do jeito que ela está mesmo. Está precisando de reparação, está precisando de ferrolho, está precisando de fechaduras, está precisando que eu dê uma emoldurada nela, que eu levante essa porta que já foi derrubada, que o inimigo já derrubou, já chutou a porta e caiu. Mas tudo bem, eu vou deixar ela aqui só mais um pouquinho. Isso é inércia diante de uma causa que eu e você sabemos que precisa ser resolvida. Eu não vou, para onde nós estamos caminhando, eu e você, o velho não cabe mais. A porta velha, ela fica desprotegida. Imagina você ter uma casa toda protegida, mas a porta da tua casa, com um sopro, alguém entra, alguém destrói. A mesma coisa é dentro da nossa alma. Pode tudo estar bonito, mas se as portas da minha alma estão velhas, a velha natureza está habitando, está falando mais que o Espírito de Deus. Eu sinto muito em te dizer, o inimigo vai entrar com facilidade e vai destruir você. E o novo que Deus tem para te entregar não vai poder entrar. Porque quando é que entra o novo? Quando o velho sai. Eu não posso receber nenhuma novidade de vida se esse velho ainda está habitando aqui dentro.
Então, é preciso uma grande reforma para que as novidades do céu cheguem até a mim, cheguem até você. Então, quando eu falo de romper com as portas velhas da nossa alma, eu estou falando em abrir mão da nossa velha natureza e das coisas do passado que me prendem, que nos oprimem. Quantas coisas nos prendem e nos oprimem das coisas do passado e quantas coisas do passado também nos acusam. Estamos debaixo de jugo quando nós não rompemos com essa velha natureza, essa velha porta que está ali me mostrando que eu preciso romper com o meu passado. Infelizmente eu vou ficar opressa naquela situação. Se é uma situação do meu passado que eu não consegui resolver ainda, eu estou presa ali, naquela porta velha. Eu estou presa naquela natureza velha. Eu estou acuada, oprimida. Eu vou precisar entender que na velha natureza eu vou ter pensamentos que não condizem com o reino de Deus. Quando eu estou na velha natureza, eu tenho pensamentos ruins, pensamentos de derrota, pensamentos que não condizem com aquilo que Deus quer. Eu preciso ter a mente de Cristo. Você precisa ter a mente de Cristo. Mas quando nós estamos na nossa velha natureza, os pensamentos não são renovados pela palavra de Deus. Eu posso até ler a palavra de Deus, mas se essa natureza velha está gritando aqui dentro de mim, os meus pensamentos não conseguem se renovar. Quando eu consigo renovar os meus pensamentos, quando eu abro para que o velho saia e a palavra de Deus, que é a novidade do reino de Deus, entre e faça morada, habite para que ele expulse essa velha natureza de dentro de mim. É quando eu aceito a palavra de Deus, viva e eficaz, para me transformar. Queridos, então não é só os pensamentos que não condizem. Muitas vezes eu estou vivendo, eu digo eu, mas eu estou falando de nós, amém? Tem muitas pessoas que estão vivendo uma situação também de prazeres sufocados dentro de si por causa de rejeições. Tem pessoas que têm prazeres tão sufocados dentro dela porque ela passou por um momento de rejeição, porque ela passou por um momento de desprezo, alguém desprezou, ela reprime alguns prazeres. Tem pessoas cometendo adultério hoje porque ela está em crise. Ela precisa se autoafirmar, porque ela está numa crise não só de idade, mas ela está numa crise também de identidade. Ela se perdeu. Conheço pessoas que adulteraram porque ela simplesmente diz que teve uma crise de idade. E isso é muito sério, porque muitas vezes você não vai estar bem emocionalmente e você vai se perder nessa velha natureza, com sentimentos sufocados dentro de você, com autoafirmação, quer mostrar que você ainda é capaz de seduzir. Olha o risco para a vida de um cristão. O cristão entra numa crise de idade, se perde na sua identidade e ele acha que para se autoafirmar, ele precisa conquistar alguém mais jovem do que ele. Meu Deus! Olha o risco. E você, muitas vezes, quando a pessoa entra nessa situação, dessa velha natureza que ainda está gritando lá dentro, porque está em crise, porque não sabe verdadeiramente ainda quem é em Cristo, ele se perde. E as carências emocionais acabam destruindo a vida espiritual, familiar e ministerial dessas pessoas. Então, queridos, eu vou precisar romper com essa velha natureza que está dentro de mim o mais rápido possível que eu e você pudermos fazer. Porque acontece que essa vida para a qual Cristo te chamou e me chamou não combina mais com essa vida do passado, com essa velha natureza, com essas velhas atitudes, com as coisas que condizem desta terra. Porque carências emocionais, autoafirmação, adultério, fornicação, nada disso faz parte do reino de Deus e da vontade de Cristo para a minha vida e para a sua vida.
Então é necessário romper. E lá em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu quero fazer algumas perguntas desse versículo para você, e eu quero que você se responda. Estás mesmo em Cristo? És mesmo uma nova criatura? As coisas velhas realmente passaram da sua vida? O novo chegou para a sua vida? Esse versículo nos traz essas perguntas. Se alguém está em Cristo, então tem que estar em Cristo. Tem que ser nova criatura. Porque se eu estou em Cristo, se eu sou nova criatura, aí sim as coisas velhas já passaram. E agora eu estou vivendo em novidade de vida. Então, amados, se você percebeu que você não está vivendo o novo de Deus na sua vida, é porque ainda tem um passado velho na sua história que ainda não foi interrompido, que você ainda está vivendo ele aí dentro. E a nossa alma, ela tem comportamentos e pensamentos adâmicos tão enraizados que muitas vezes a resposta é negativa para quase todas essas questões. Para quase todas elas, se você respondeu, não, eu creio que eu não estou em Cristo. Eu creio que eu não sou ainda uma nova criatura. Não, as velhas coisas não passaram da minha vida. Então, querido, o novo não chegou? Respondeu não para quase tudo isso? Raízes adâmicas enraizadas dentro de você, dentro da sua alma. Então, se você respondeu não para todas essas perguntas, é um sinal de alerta. É a hora de pensar e dizer, nossa, eu ainda estou com a vida de Adão tão enraizada que eu dei não para quase todas as respostas desse versículo. E Deus está nos convocando nesse tempo para abrir mão dessa natureza adâmica enraizada na nossa alma. Não é mais tempo de ficar com Adão enraizado, o pecado de Adão enraizado dentro de mim e de você. É urgente o momento que Deus nos convoca para abrir mão dessa velha natureza. É urgente o que Deus quer fazer em nós. Só que acontece que se eu não estou mesmo em Cristo, o velho homem ainda está aqui dentro de mim, vivinho da Silva, como diz muitos de antigamente. Está vivinho da Silva aí dentro. Se eu não estou em Cristo, a natureza do homem, do Adão, ainda está vivo dentro de mim. E eu preciso, e você precisa romper com essa cultura do pecado. Porque há uma cultura aí dentro de você, há uma cultura dentro de mim em que nós não queremos abrir mão, não queremos romper com ela. E são muitas situações. Eu e você, nós não podemos adorar a Deus e não romper com a cultura desse mundo, com a cultura humana, mundana. Ou nós somos adoradores ou nós somos uma fraude. Eu não posso dizer que eu sou um adorador se eu não abrir mão das coisas dessa terra. Se as coisas mundanas ainda me atraem, se o pecado ainda me atrai, eu não sou um adorador, eu sou uma fraude. E isso é muito sério. Deus não nos chamou, Deus não está procurando fraudes na terra. A palavra do Senhor diz que Ele está procurando por adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Verdade, não mentira, não fraude. Eu espero que essa palavra te confronte tanto quanto me confronta. Porque primeiro eu prego para mim, para depois vir aqui no canal e falar para você. Sempre a palavra de Deus vem primeiro para nós, para quem está pregando, para quem está ensinando.
E o que eu tenho visto nesse tempo, nós estamos vendo, não só eu, mas você também deve estar vendo, muitas fraudes na vida de muitos cristãos. Tem fraudes terríveis até em cima de altares. Tem fraudes terríveis na vida de líderes. Tem fraudes na vida de pastores. Tem fraudes na vida de apóstolos, evangelistas, mestres. Tem fraudes. E é triste dizer isso. Tem pessoas pregando, mas não vivem o que pregam. Elas ensinam, mas elas não obedecem. Elas cantam, mas não adoram. São as fraudes ambulantes. Quando Jesus chamou aqueles homens de hipócritas, foi exatamente porque estes homens não abriam mão de ensinar, mas não viver. Colocavam cargas, mas não queriam carregá-las. Eram lobos em pele de cordeiros. Deus nos chamou para ser ovelhas. Deus não nos convocou para ser lobos disfarçados. E nesse tempo, nós precisamos realmente abrir mão dessa pele de lobo que está revestindo muita liderança. Tem lobos disfarçados de pastores que estão arrancando na marra a lã de uns e tem preservado o lobo no meio do arraial. Ele arranca a pele e a lã da ovelha, mas preserva o lobo no meio do seu arraial. Ele só disciplina quem convém. Quem não convém, ele deixa quietinho na dele. Eles matam uns e deixam vivo outros, que deveriam ser exterminados do seu meio. Eles fazem exatamente o que Saul fez. Não matou Agag, não matou aquilo que Deus disse que era anátema, preservou vivo, quando Deus disse era para ter matado e tirado do seu meio. Eles tiram as Marias Madalenas das suas mesas, mas se assentam com fariseus. Eles desprezam os arrependidos e mantêm ao seu lado os incircuncisos de coração. São fraudes. Essa fraude está aí, esses hipócritas que eu estou falando para você. Eles estão pegando o cajado e estão batendo nas ovelhas e estão alisando a cabeça do lobo. Eu escrevi uma frase e agora não tenho ela aqui, mas foi o que Deus falou no meu coração. Tem pessoas preservando o lobo e maltratando a ovelha. Mas nós precisamos, como cristãos, ter cuidado para, fazendo isso, não espantar as 99 que estão no nosso arraial. Porque tem líderes que estão preservando o lobo e estão afugentando a ovelha. E ele não afugenta só uma, ele está afugentando também as 99. E aquilo que ele mais temeu, que era a fuga das 99, para esses que estão cometendo esse tipo de pecado da sua velha natureza, eu sinto muito, porque aquilo que você mais teme é exatamente o que vai acontecer. Porque Deus precisa trazer luz no meio dessa sujeira, no meio dessas coisas velhas. Esses vão prestar conta com Deus, porque se recusam a usar de justiça com todos. Eles são seletivos. Preserva uns, mata o outro. Exorta um e deixa o outro indisciplinado. Mentem, porque são filhos do diabo. Porque não há verdade na vida desse líder, desse cristão. Trocaram a paternidade de Deus pela paternidade de Satanás. E quem troca de paternidade vive aquilo que está debaixo da sua autoridade. Se é de Deus, vai viver o de Deus. Se é de Satanás, vai viver aquilo que Satanás tem para te oferecer. Essa palavra é dura? É. Pastora, por que a senhora está falando sobre isso? Deus colocou no coração. Deus sabe por que eu estou falando sobre isso. É para nos exortar, sim. Porque como cristãos a gente não pode ser seletivo. Eu não posso deixar de cuidar de todos igualmente, com justiça e com verdade. E isso é muito sério. Muito sério.
Essas pessoas optaram pela paz, mas elas vão colher a guerra. Esses que escolheram viver, são tempos sombrios, queridos. Não estamos vivendo tempos fáceis, estamos vivendo tempos sombrios. Eu tenho visto e eu tenho ouvido líderes poupando os lobos no seu meio, enquanto estão matando o rebanho completamente. O rebanho está apático, está doente, está cheio de bicho, mas ele não está prestando atenção. Ele só vai prestar atenção quando as 99 sumir de perto dele. Aí ele vai ver, porque aquilo que ele mais temeu, aquilo que ele mais temeu, que era uma guerra, e ele buscou uma paz, uma falsa paz, para dentro do seu ministério, para dentro da sua casa, para dentro da sua vida ministerial, espiritual. Ele preservou a paz e vai ter guerra. Vai ter guerra. Não tem como nós agirmos dessa forma e Deus não entrar com a justiça dele. Não tem. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Se eu me comporto, se eu tenho esse comportamento da minha velha natureza ainda, esses atos pecaminosos ainda estão me acompanhando, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você se envergonha quando você tantas vezes envergonha o Espírito Santo. Eu me envergonho profundamente. Oro para que Deus, eu digo, Deus arranque esse passado, essa velha natureza, esse velho pensamento, essa velha fala, essa velha atitude. Eu me envergonho quando coisas do meu passado ainda visitam a minha alma, quando visitam o meu temperamento, o meu comportamento. Mas eu procuro não viver de acordo com a velha natureza. Eu rompi. Mesmo rompendo, ela vai te visitar. Só que há uma escolha: entristecer e permanecer, ou entristecer e se arrepender. Há uma grande diferença quando eu sou visitada e quando eu decido viver com essas visitas demoníacas do meu passado. Precisamos da misericórdia do Senhor na nossa vida. Precisamos orar para que o Senhor tenha misericórdia, porque para onde nós estamos indo, esse comportamento não combina mais. Apóstolo Paulo nos chama para uma tomada de posição, romper com o velho, com o pecado e entrar em profundo arrependimento. Então, querido, se alguma coisa aqui que eu falei mexeu com a sua alma, arrependa-se. Se você sabe, e eu posso até nem ter tocado numa área em que você sabe que você tem visitações, ou que você sabe que você está vivendo ainda o velho da sua natureza pecaminosa aí dentro, gritando dentro de você. Arrependa-se. O único caminho é o arrependimento. O único caminho para que o novo de Deus chegue é eu me arrependendo das visitações, e não só das visitações, quanto do pecado permanente instalado dentro de mim, na minha alma. Deus nos chamou para a liberdade, não foi para libertinagem. Tem gente confundindo liberdade com libertinagem. Escancare a porta velha da sua alma, expõe a luz da palavra do Senhor, essa velha natureza que está aí gritando. Coloque, mas não só exponha, não só escancare essa velha natureza e orando em arrependimento, traga isso à luz da palavra, mas também, queridos, tem no primeiro versículo que eu li de Neemias 3:6, que eles colocaram as vigas novas, tem que colocar também as fechaduras, tem que reforçar sim com os ferrolhos e as trancas para que o inimigo não tenha mais acesso. Não é só levantar, consertar essa porta, tem que reforçar essa entrada. Tem que colocar fechaduras novas para que o inimigo não entre novamente. Porque em Cristo nós não temos mais passado, nós temos um futuro de glória. Mas essa glória não é sua, essa glória é para Deus. Porque a partir do novo, a partir do momento que nós rompemos com esse velho, é o Senhor que vai reinar em nós. E a glória não é sua, a glória é para Deus. Porque é Ele que traz o novo na nossa vida. Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Amados, nós precisamos dessa verdade. Ser benignos, misericordiosos, sim. Precisamos perdoar, sim. Mas as pessoas não podem confundir passar a mão na cabeça do lobo e maltratar a ovelha. Banir do arraial a ovelha e manter o lobo dentro do seu arraial. Precisamos ter sabedoria da parte de Deus. Amém? Que você rompa com as portas velhas da sua alma. Que tudo que for velho e impeça de Deus agir na sua vida para que o novo entre, que ele seja banido em nome de Jesus. E eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por essa palavra, por essa verdade que expõe a nossa alma. Meu Deus, nós queremos escancarar a porta velha e queremos expor ela à luz da tua palavra. Mas nós queremos reforçá-la com tudo que é novo, com as vigas, com as fechaduras, reforçar as entradas da nossa alma para que o inimigo não tenha mais acesso. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda a nossa velha natureza que nos impede de receber as novidades do céu. Não queremos entristecer o teu Espírito Santo, para o qual nós somos selados para o dia da redenção, o dia que o Senhor virá buscar essa igreja. Em nome de Jesus, nos arrependemos e abrimos mão de todo o velho eu que ainda grita dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, se nós estamos poupando o lobo e matando as ovelhas, nos perdoe. Em nome de Jesus, traz luz dentro dessa escuridão, a qual temos visto e temos vivido na igreja, no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, nós rompemos com o velho para que as novidades do céu cheguem na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shalom, queridos. Graça e paz. O Senhor te abençoe. E lembre-se, escancare as portas velhas e deixe o Espírito Santo te revelar aquilo que precisa ser arrancado de você para que as novidades do Senhor cheguem na sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Shalom, shalom.